Começar a gravar. Bem, pessoal, na aula de hoje, então, a gente vai continuar no assunto de eletrodinâmica, que a gente já vem abordando já há algumas semanas. A aula de hoje, eu acho que é a aula mais importante dessa aula de elétrica, tá? Que a gente vai abordar uma parte do conteúdo que é bem importante e que vai ser certamente muito cobrado aí no vestibular. Então, muita atenção para a aula de hoje, tá? E essa parte de hoje é uma parte que necessita algum treino, tá? De exercícios e tal. Então, alguns avisos importantes. Eu coloquei lá no Google Classroom uma lista de exercícios dessa parte de elétrica com questões para vocês tentarem fazer. São 10 questões, se não me engano. Todas do Enem, tá? Então, tentem fazer, tá? Coloquei lá para vocês tentarem fazer, para estudar, para tirarem dúvidas no plantão de dúvidas. Tem lá questões, várias delas vão abordar o que a gente está vendo na aula de hoje, tá? Então, tentem fazer para vocês treinarem, tá? Então, vamos lá. A gente vai ver na aula de hoje um assunto que se chama associação de resistores, né? Então, essa parte de associação de resistores é bem importante, porque em todos os circuitos que a gente vai analisar, sempre vão ter vários resistores posicionados, né? E esses resistores, eles vão estar sempre associados de alguma forma. E na aula de hoje a gente vai aprender como é que faz a conta para verificar exatamente a resistência. O áudio está baixo? Deixa eu ver aqui. Bom, eu tô com fone de ouvido, né? Tá dando para poder ouvir, mas tirar o fone fica baixinho. Deixa eu aproximar aqui para ver se melhora. Bem, aí me avisem se melhorar. Tentei chegar um pouco mais perto aqui, para ver se melhora um pouco. Então, vamos lá. A aula de hoje, pessoal, a gente vai ver, então, a associação de resistores, né? Então, esses resistores estão sempre associados de alguma forma. Essa associação, ela, em geral, é dividida de duas formas. A associação em série e a associação em paralelo, tá? Como está aqui. Associação em série, associação em paralelo. O que a gente conversou na última aula? O que esses resistores significam? Em geral, são equipamentos que consomem energia. Então, pode ser uma lâmpada, pode ser um eletrodoméstico, pode ser várias coisas, né? Então, esse circuito em que tem vários resistores, cada resistor vai pegar parte da energia para utilizar para aquele equipamento, né? Então, esses resistores eles estão sempre associados de alguma maneira. O que significa estar associado em série? Em geral, quando a gente está falando de associar em série, significa que os resistores passam naqueles dois resistores, naquelas duas lâmpadas, a mesma corrente elétrica. Então, por exemplo, nesse primeiro circuito, a corrente elétrica está passando aqui pelo circuito. Eu não entendi o que seria um pisca-pisca, mas eu entendi, mas o que seria o pisca-pisca? Não entendi. Então, a associação em série, a corrente elétrica está girando aqui no circuito, né? E essa corrente elétrica aí, ela passa tanto para a lâmpada L1 quanto a lâmpada L2. Eu acho que é um brinquedo esse pisca-pisca, eu não sei. Não, professor, aqueles pisca-pisca de Natal, sabe? Que fica tudo quietinho. Tá. Isso, entendeu? Tá. Exatamente. Aí, Aquilo ali são resistores em série, porque eles estão com a mesma corrente elétrica passando entre eles, né? Exatamente. Bom exemplo. Não tinha pensado nesse exemplo. Mas exatamente, tem uma associação em série. Mas em geral, nos nossos apartamentos, casas, né? Vários desses equipamentos elétricos, as tomadas, né? Muitas vezes estão associados em paralelo. E a gente vai ver como é que isso funciona. E como é que é em paralelo, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, a corrente elétrica desse circuito.
Só que, nesse caso, notem que a corrente I ela vai se dividir aqui, ó, nesse ponto. Quando ele chega nessa bifurcação, de acordo com a lei de Kirchhoff, que a gente viu, parte da corrente vem para cá. Então, essa é uma boa pergunta, da luz queimar ou não, né? A gente vai ver isso. Se uma lâmpada queima e ela não bloqueia o circuito de alguma forma, o que acontece? Uma lâmpada queimando, o valor de corrente elétrica que vai começar a passar pelo circuito vai modificar. E aí a gente vai ver, calculando isso, se, no caso de um circuito com resistências em série, tem uma lâmpada queima, né? Se uma lâmpada queima e as resistências estão em série, a resistência do conjunto diminui. Como a diferença de potencial elétrico é a mesma, que depende da bateria, se o R diminui, U é igual a R vezes I. Se o R diminui, o I tem que subir. Então, se uma lâmpada queima, vai passar mais corrente elétrica pela outra lâmpada que não queimou. Então, por consequência, ela vai brilhar mais. E pode levar a queimar a outra sim. Então, esse é um dos motivos para, em geral, alguns desses equipamentos não ficarem em série. Porque se isso acontece, essa corrente elétrica, essa corrente elétrica não provoca esse aumento de corrente elétrica em todas as lâmpadas, e aí não provoca uma forma, digamos assim, uma queima das lâmpadas uma atrás da outra, né? Quando elas estão em paralelo, como a gente está vendo aqui nesse segundo circuito, a corrente elétrica que vai para a lâmpada 2 é diferente da corrente elétrica que vai para a lâmpada 1. Então, as correntes elétricas mudam, né? Então, vai passar uma corrente elétrica para cá e para cá vai passar uma outra corrente elétrica. Mas o que é igual nas duas? O que é igual nas dúvidas é a queda de potencial elétrico. Por quê? Isso aí tem um macetinho para a gente analisar. Aqui, na bateria, a bateria ela tem uma diferença de potencial U, que é o que promove o aparecimento da corrente elétrica, é uma diferença de potencial. A gente vai ver com mais detalhes daqui a pouco como a gente consegue observar essa diferença de potencial em diferentes pontos do circuito. Então, para a gente ver só uma forma prévia aqui, por exemplo, essas lâmpadas L1 e L2 estão de alguma forma em paralelo também com a bateria, né? Então, aqui, se a gente pode chamar esse ponto aqui de A. Como não tem nenhuma resistência desse ponto até esse ponto, o potencial elétrico nesse segundo ponto também é A. A mesma coisa aqui. Como aqui tem uma lâmpada, a gente vai ter uma variação da potência elétrica, né? Então, nesse ponto aqui é B. Esse ponto aqui não tem nada aqui, né? Então, B também. A mesma coisa aqui. Então, notem que a diferença de potencial elétrico entre os pontos A e B da bateria é igual na lâmpada L1 e a lâmpada L2. Então, a gente nota que quando as lâmpadas estão em paralelo, qual é a principal característica? É que a diferença de potencial elétrico das lâmpadas é a mesma. Então, associação em série, a corrente elétrica é a mesma para todas as lâmpadas. Associação em paralelo, a diferença de potencial elétrico é igual para todas as resistências. Tá bom? Vamos ver isso com calma agora para ver se a gente consegue fixar essa ideia. Então, vamos começar com a associação em série. Então, como a gente estava comentando, a principal característica da associação em série, quando a gente tem um circuito com várias resistências, é que todas essas resistências, quando elas estão em série, passam a mesma corrente elétrica por todas essas resistências. Então, notem só, temos as resistências R1, R2 e R3. E a gente tem aqui uma bateria.
provoca uma diferença de potencial e com as resistências vai ter uma corrente elétrica. A corrente elétrica sai por aqui, ó, no sinal positivo, vai percorrendo o circuito. E a mesma corrente elétrica que passa pela resistência R1 é a mesma que passa pela resistência R2, que é a mesma que passa pela resistência R3. Então, a gente pode reescrever as resistências em série da seguinte forma. Esse desenho aqui embaixo. Ó. Tem aqui os pontos A e B, que são esses pontos aqui. A, que tem uma diferença de potencial elétrico entre esses dois pontos, que é associado ao DDP da bateria, né? Então, como está passando a mesma corrente elétrica aqui, ó, nas três resistências, a gente sabe que a diferença de potencial elétrico total do circuito é a mesma que a diferença potencial da bateria, né? Então, a gente pode dividir aqui, ó, que a diferença de potencial total é igual à perda de potencial elétrico na resistência 1, mais a da R2 e mais a da R3. A gente pode reescrever isso assim. Ó. U é igual a U1 mais o 2 mais o 3. A gente sabe pela primeira lei de Ohm que U é igual a R vezes I. Então, a gente pode substituir aqui, ó. R equivalente vezes I é igual a R1 vezes I mais R2 vezes I mais R3 vezes I. Note que a corrente elétrica que passa pelo circuito é a mesma corrente elétrica que passa em cada uma das resistências. Então, eu posso cancelar essa corrente elétrica do sistema, né? dessa equação. Então, a resistência equivalente, o que é resistência equivalente? É a resistência total dessa associação, né? A resistência equivalente vai ser igual a R1 mais R2 mais R3. Então, qual a conclusão que a gente pode tirar da associação em série? A gente pode chegar à conclusão de que, quando a gente tem uma associação em série, a resistência equivalente dessa associação é igual à soma das resistências. Então, associação em série, quais são as principais características? Passa a mesma corrente elétrica por todo o circuito e a resistência equivalente é igual à soma de todas as resistências, como está aqui. A resistência equivalente é igual a R1 mais R2 mais R3. Pessoal, alguma dúvida? Fez sentido? Então, ela é praticamente igual em todos os aspectos, né? Tipo, potência, resistência, intensidade. No caso, cada partezinha. Por exemplo, uma lâmpada, a primeira lâmpada vai ter a mesma resistência, potência e intensidade que a segunda, certo? Se elas estiverem em série. Se elas estão em série, se a gente tem várias lâmpadas no pisca-pisca em série, passa a mesma corrente elétrica por todas as lâmpadas. O que acontece? Se passa a mesma corrente elétrica por todas as lâmpadas e a gente quer calcular que corrente elétrica é essa, a gente precisa calcular a resistência equivalente de todas essas lâmpadas juntas. A resistência equivalente de todas as lâmpadas juntas vai ser igual à soma de todas as resistências. É mais ou menos essa a ideia. Eu acho que essa parte do conteúdo ela fica mais clara com os exercícios, né? A gente vai fazer também. Então, por exemplo,
Se a gente tem um circuito com N resistências, N lâmpadas, a resistência equivalente da associação inteira é igual a N vezes R, ou seja, N lâmpadas vezes a resistência de cada lâmpada. E tem a associação em paralelo, que é o segundo tipo de associação. Pode falar, Ana. Professor, então, até então, no caso, vão ser só duas fórmulas, né? Que é o U é igual a resistência vezes a intensidade e o U que é igual a o 1 mais o 2 mais o 3, né? Em séries. Uhum. Sim, exato. Ok. Em termos de fórmulas, são praticamente 3 fórmulas. A primeira lei de Ohm, que é U igual a R vezes I. Essa é a primeira lei de Ohm. A outra vai ser associação em série, que é igual à soma das resistências, né? E tem a terceira fórmula, que é a resistência, associação em paralelo, que é a que a gente vai ver agora. Outra fórmula importante é a potência elétrica, que a gente viu nas últimas aulas. I vezes U, que é o π. Vamos ver No caso, agora. essa parte é mais fácil, né, professor? Tipo de... essa parte... Esqueci o nome. Essa matéria de eletrodinâmica, né? É bem mais fácil. Exato. Ela não é tão, vamos dizer assim, densa na parte teórica como é a eletrostática e como é eletromagnetismo, que é depois dessa parte. Ela não é tão densa, né, teoricamente, e ela tem uma grande vantagem. Eu até diria que se eu não tenho tempo para estudar nada, se eu estudasse uma matéria para o vestibular, eu estudaria exatamente essa matéria, porque ela cai sempre, 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 sempre. Muitas questões do Enem, várias questões, às vezes, na mesma prova sobre isso, porque ela tem muita integração com coisas do dia a dia. Você sempre consegue achar alguma coisa, né? Então, eu sugiro que estudem, puderem dar um tempo, dar uma estudada nisso, faz uns exercícios. É até uma parte legal de estudar, né? Interessante. E, então, dê uma olhada legal nessa parte, que é certo que vai ter no vestibular, tá? Então, vamos ver a associação em paralelo. E a gente vai fazer um exercício aqui para tentar ilustrar como é que a gente calcula isso, tá? A associação em paralelo, pessoal. Esse cálculo aí, como é que é o nome desse cálculo aí, professor? Associação Em paralelo? em paralelo? Em matemática, como é que chama esse cálculo aí? Como assim? Não tem um nome, não. É associação em paralelo mesmo. Ah, entendi. Da associação em paralelo, pessoal, notem só a diferença desse circuito para o último que a gente viu. Nesse caso, olha só, a corrente elétrica está entrando aqui nessa associação. E notem que agora as resistências elas estão em paralelo, né? Elas não estão em série mais. Nesse caso, quando a corrente elétrica está andando pelo circuito e ele vai entrar na associação, a corrente elétrica se divide em 3. Cada parte vai para a sua respectiva resistência. Então, nesse caso, a corrente elétrica não é a mesma em cada uma das resistências, né? Então, esse, em geral, muitas vezes é usado em apartamento, em casa, né? Porque se queimar uma, você não perde as outras, né? Ah, isso aí é distribuição interna? Como assim? Em casa? Em grande construção não tem isso aí não, né? Não, tem. Todo projeto de eletricidade, de qualquer coisa, tem muita coisa, sempre tem coisas em paralelo, tá? É bem comum. Porque na minha rua, por ter uma fábrica de colchão,
eles colocaram um outro porte, mas com outra energia, puxaram. Sei. Aí colocaram esse capacitador, esses negócios tudinho assim, na rua toda, mas os fios é mais grossos, é muito esquisito, mas porque lá é uma empresa grande. Sim, sim. Mas aí é outro caso, né? Porque na verdade não tem exatamente a ver com isso, né? Já é outra coisa. Mas eu quero trazer para vocês, pessoal, entender essa configuração, tá? Notem essa configuração de resistências que está associado com a associação em paralelo, certo? E como é que a gente calcula a resistência equivalente de um sistema em paralelo, né? Então, a gente tem aqui a resistência equivalente que a gente quer descobrir. E a principal coisa, né, que a gente quer ver é o seguinte. Então, a gente pode aplicar a primeira lei de Ohm para cada uma dessas três resistências. Então, a gente sabe que note que a diferença de potencial elétrico para as três resistências é a mesma. Por quê? As três resistências estão ligando esses pontos A e B. Então, a corrente chega por aqui, se divide em três e depois vai para B. Então, a queda de potencial elétrico dessa associação inteira, entre A e B, é a mesma para as três resistências. Então, elas têm a mesma diferença de potencial elétrico. Professor, posso te fazer uma pergunta? Claro. O que acontece porque tem alguns estabelecimentos que têm geradores? Porque a energia normal é uma coisa, e quando falta luz, quando não tem um gerador, é a mesma coisa ou são correntes diferentes? Um puxar mais? Eu queria entender um pouco sobre isso. Tem a ver com isso, com essa matéria? Entendi o que você quis dizer. Na verdade, não tem a ver com isso. O que está falando é de um gerador que armazena energia, né? A gente não vai ver isso aqui. Por que não? Porque isso não é cobrado no Enem, de forma geral. Então, eu não vou abordar isso. Mas dá para estudar isso também nessa parte de circuitos. Só que aí esse elemento que armazena energia ao longo do tempo, ele é um elemento diferente, que ele não é uma resistência. Ele é uma outra coisa. Então, esse outro elemento, que seria essa outra coisa, teria a bateria, teria a resistência e teria esse gerador. Aí esse gerador ele é modelado nesses problemas de uma forma que a gente não vai ver. Vai ficar bem preso essa parte da bateria, as resistências, como é que essas coisas funcionam, que é o que é em geral cobrado nos vestibulares, tá? Mas o que esse gerador faz ele consegue armazenar energia ao longo do tempo. Então, quando tem um curto-circuito ou acaba a luz, né, da cidade e tal, ele tem uma quantidade de energia guardada, né, ali no sistema dele, que ele depois começa a distribuir, até que ela acaba também. É basicamente isso, não tem exatamente a ver com o que a gente está vendo, não, tá? Entendi, obrigado. Nada. Então, aqui a gente vai ter U igual a R1 vezes I1. Se a gente analisar só aqui, só a primeira resistência, a gente está aplicando aqui, essa fórmula aqui é a primeira lei de Ohm. A gente sabe que U é igual a R2 vezes I1. U igual a R3 C3. E a gente sabe que a corrente elétrica que está chegando no sistema, ela se divide em três, né? Então, a corrente total do circuito é igual a I1 mais I2 mais I3. A gente pode substituir essas três equações nessa equação das correntes elétricas, né?
Então, aqui a gente vai ter U sobre R1 mais U sobre R2 mais U sobre R3. Isso é igual a quanto? Isso vai ser igual a U sobre a resistência equivalente do sistema, que é o que a gente quer descobrir, né? O U é igual para todos, né? Então a gente pode tirar, pode cortar do sistema. Como é que vai ficar a nossa equação, pessoal? 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 Não, tô falando que tá aberto. sobre R1 mais 1 sobre R2 sobre R3. Então, a resistência equivalente, quando é uma associação em paralelo, pessoal, é basicamente... Pode perguntar, pode falar. Tipo, esse 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, no caso, ele representa a quantidade de componentes que tem, né? De luzinhas que tem ali. Exatamente, Ana. Por exemplo, exatamente. se tivesse 4, colocaria 1 sobre R4, né? Ah, sim, obrigada. Exatamente. Perfeito, Ana. Perfeita sua observação. Estou fazendo um exemplo para 3, para a gente ilustrar, mas o que você falou é perfeito. Se a gente tiver 10, vão ser 10 aqui embaixo, que vai estar até aqui na próximo slide, né? Então, aqui são as contas que eu acabei de fazer. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. No caso de 3 resistências. Mas isso pode extrapolar para N, né? Então, no caso que a gente tenha várias resistências, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1, papapá, até mais 1 sobre Rn. E aí tem um macetinho aqui, ó, que é se tiver só 2 resistências, você pode simplificar, que a resistência equivalente é igual ao produto sobre a soma, tá? Então, é basicamente pegar essa equação aqui e tirar o MMC, né? Então, eu vou fazer o MMC aqui, né? Vai ficar R2 mais R1 sobre R2. E isso aqui é igual a 1 sobre a resistência equivalente. Em geral, a gente quer saber qual é a resistência equivalente, né? Então, a gente inverte, né? Em cima e embaixo, né? Nos dois lados. Aí a resistência equivalente fica R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Pessoal, vamos fazer um exercício, que isso aqui é bom de ver com exercícios, tá? Tem mais algumas informações aqui que a gente vai ver já ou na próxima aula. Vamos ver esse sistema aqui, ó. Aqui, pessoal. Temos um circuito aqui, ó. Um circuitinho com 3 lâmpadas. Isso aqui é a bateria, né? A bateria, ela tem uma DDP, uma diferença de potencial elétrico de 10 volts. E as 3 resistências são iguais a 10 ohms, né? Como é que a gente calcularia a resistência equivalente daqui, pessoal? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer num exercício desses é reescrever o circuito de modo a facilitar a interpretação do nosso problema, né? Então, a gente reescreve
para facilitar a nossa interpretação. Então, a gente tem aqui esse circuito L1, L2 e L3. Então, eu posso reescrever isso da seguinte forma, né? O L1 é como se fosse uma resistência 1. O L2 é a resistência 2. E o L3 aqui. Certo? Então, vamos reescrever isso. Então, a corrente elétrica ela está saindo aqui assim. Ó. Professor, rapidinho. No caso, a corrente elétrica sempre sai do lado direito? É do positivo para o negativo, tá? Ok. Nesse caso, ele não falou, mas não ia fazer muita diferença, tá? Porque não faz diferença se ele sai do lado direito ou esquerdo nesse caso. Daria a mesma coisa, tá? Mas é sempre do positivo para o negativo. Então, a corrente elétrica ela vem por aqui, ó. Ela passa por L1, que é a corrente elétrica aí. Quando ela chega nesse ponto, ela vai se dividir em duas. Ela vai aqui para I2 e aqui ela vai descer, que eu vou chamar da corrente elétrica I3. E depois desse ponto aqui, se eu chamar esse ponto aqui de A, esse ponto aqui de B, quando ela chega depois no ponto B, as correntes se unem novamente em I. Então, vamos tentar reescrever esse sistema. Eu vou chamar esse ponto aqui de O. Então, nosso sistema ele vai começar no ponto O, por exemplo. Estou falando do sistema da associação, né? Sem contar a bateria. E ele vai até o ponto A. Do ponto O até o ponto A, ele passa pela resistência L1. Depois do ponto A, ela vai até o ponto B. Quando ela chega no ponto A, ela tem uma bifurcação. Então, ela vai se dividir assim, que é a resistência L2. E ela também vem para baixo aqui assim, ó. Que é a resistência R3. Essa associação ela está sendo alimentada por uma bateria. Por uma bateria de 10 volts. O que a gente precisa saber, pessoal, para conseguir saber qual é a corrente elétrica desse sistema, que é em geral o que a gente quer descobrir, a corrente elétrica, potência e tudo mais, a gente precisa saber qual é a resistência equivalente dessa associação. Porque a gente sabe que o U da bateria vai ser igual à resistência equivalente do sistema vezes a corrente elétrica que passa pela bateria. A gente precisa saber quem é a resistência equivalente. A gente pode observar nesse sistema que R2 e R3 estão em paralelo.
Então, a gente pode calcular qual é a resistência só desse pedaço aqui de cima. Vou colocar aqui assim. R'. Como é que a gente calcula a resistência equivalente de duas resistências em paralelo, né? 1 sobre R' é igual a 1 sobre R2 mais 1 sobre... A gente pode avançar para R' é igual a quanto? É produto sobre a soma, né? Professor, Pode perguntar. mas essa fórmula de produto sobre a fórmula que o senhor explicou, ele não valeria só para associação em paralelo? É só para em paralelo Tá em paralelo. e só para duas resistências, né? O que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou calculando a resistência equivalente só das resistências R2 e R3. Só de uma parte, né? E aí depois, quando a gente calcular o R', a gente vai ter R1 e R'. E aí a gente termina todo o circuito, né? A gente vai fazendo em partes. Eu tô fazendo em partes para a gente ir fazendo devagar. Então, quanto é que vale R2 e R3? Vale em 10 ohms, né? Então, vai ser 10 vezes 10 sobre 10 mais 10 R' é igual a 100 sobre 20. Assim. Ok? O que a gente vai fazer agora, pessoal? Eu vou apagar aqui e vou reescrever o circuito. Agora, entre A e B, eu vou ter só uma resistência, que é R'. R' é a resistência equivalente para R2 e R3. Agora eu tenho R1 e R', que estão em série. Agora eu posso fazer o circuito final. Qual vai ser a resistência equivalente do meu sistema? Vai ser igual a R1 mais R'. R1 vale quanto? 10. R' vale 5. Então, qual vai ser o circuito, a corrente elétrica de todo o sistema, né? 10 volts U é igual a resistência equivalente vezes I. E... Peraí, professor, rapidinho. Pode perguntar. Quando a resistência está em associação não, está em série, você soma, né, as resistências para achar a resistência equivalente, né? Exatamente. Ok. E aí, R1 vai estar em série com R'. Sendo que R' era uma outra associação. R' era uma associação de duas em paralelo, que a gente fez aqui em cima. E aí, depois que eu calculei essas duas em paralelo, eu tenho uma resistência final, que está em série com R1. E aí eu faço R' e R1 em série. E aí cheguei em 15. Aqui é em série. E esse aqui é em
paralelo. E aí a corrente final do meu sistema, que é I, vai ser igual a 10 volts, que é o U, dividido por 15. O que você falou, Ana? O 1 cai? Entendi. Não, professor, foi porque, tipo assim, um que é um que. Mas foi porque, é tipo, ok, isso aqui aí eu imito o professor lá do South Park. Mas é que, tipo assim, eu achei que o senhor ia continuar usando a mesma fórmula para descobrir. Porque, tipo assim, o que eu achei, associei, foi que depois que você descobrisse o valor de uma, no caso aquelas duas que estavam em série, o senhor ia tentar descobrir a R1, só que não em série, entendeu? Mas em paralelos, usando a outra. Mas o que está em paralelo agora? Hã? Não, acho que eu troquei, na real, né? O R1 está em série Só que com o é R1. isso aí, entendeu? Então, como o R1 está em série, com R1 e R' estão em série. Então, não tem mais o que fazer além disso, tá? E aí a corrente elétrica do sistema vai ser 10 sobre 15 amperes. Então, esse exemplo era para a gente tentar entender como é que a gente calcula a associação de resistências, né? Uma parte está em série, uma parte está em paralelo. E aí a gente faz o que está em paralelo primeiro, em geral. E aí a gente consegue uma resistência só da parte em paralelo. E depois soma tudo que sobrou, que vai estar praticamente tudo em série, né? E aí assim a gente consegue calcular a corrente elétrica do sistema. Vamos ver esse exercício aqui. Então, esse exercício aqui já tem alguns detalhes a mais. Então, a gente vai ter que fazer na próxima aula. Então, vamos ver mais um pouco aqui do conteúdo. Outra coisa que eu queria comentar com vocês, que é importante, é o curto-circuito. O que é curto-circuito? A gente volta e meia fala no nosso dia a dia que houve um curto-circuito, quando alguma coisa apaga. Mas o que isso significa, né? Em geral, um curto-circuito ocorre quando a gente tem dois fios, né, ou dois pontos do nosso circuito, de alguma forma que permitam que a corrente elétrica não passe por alguma lâmpada, né? Alguma resistência, algum eletrodoméstico. Então, eles estão, em geral, eles estão interligados, dois pontos do circuito, de forma que eles transpassam alguma resistência, né? Então, em geral, que a corrente elétrica ela sempre busca percorrer o caminho de menor resistência, né? Então, se você tem um fio sem nenhuma lâmpada, ele vai preferir percorrer esse caminho do que percorrer o caminho com uma lâmpada. Então, por exemplo, nessa primeira figura aqui, a corrente elétrica tem só um caminho, né? De A para B e depois para outra lâmpada. Então, a corrente elétrica está passando aqui. Se você pegar um fio, conectar A e B, com certeza, sempre são os caminhos mais fáceis. Se você pega os pontos A e B e conecta eles dois, de forma que a gente cria um outro caminho para a corrente elétrica em volta da lâmpada L1, a corrente elétrica vai passar quase que totalmente por esse fio, sem passar nada pela lâmpada. Então, isso é um curto-circuito, ou seja, você está criando um curto-circuito naquela parte do sistema e não vai passar nenhuma corrente elétrica ali. E aí não vai permitir que a lâmpada acenda, né? Esse que é o problema. Então, o curto-circuito, ele funciona dessa maneira.
E tem uns macetes para a gente encontrar curtos-circuitos dentro de circuitos elétricos, tá? Vou mostrar um exemplo para vocês. Então, isso é interessante, porque às vezes a gente tem um circuito grande, com muitas coisas, mas a gente às vezes percebe que aquele circuito tem alguns curtos-circuitos, ou seja, a corrente elétrica às vezes não percorre todas as resistências que estão naquele circuito grande. Então, às vezes, a gente tem que ficar atento para tentar perceber onde tem curtos-circuitos no nosso circuito elétrico. Mas, de forma teórica, um curto-circuito é mais ou menos isso. Você tem como se você tivesse um fio em paralelo com uma lâmpada. Só que o fio não tem uma resistência desprezível, então a corrente elétrica vai passar quase que na sua totalidade pelo fio sem resistência, criando um curto-circuito, ou seja, boa parte da resistência vai passar pelo fio e não vai passar pela lâmpada. Aí a lâmpada vai ficar apagada. Então, por exemplo, tem um outro exemplo aqui, ó. Esse aqui, por exemplo. Pode perguntar, não pode falar. Professor, no caso, curto-circuito, você estava explicando o sistema em si, ou aquele choque que dá? Porque normalmente quando dá um choque assim, aí começa a ter umas paradas do tipo, saindo faísca. Então, é um curto-circuito porque você está fazendo um curto-circuito, só que o caminho do curto-circuito é o seu corpo. Essa é a diferença. O caminho do curto-circuito que a gente está vendo é um fio que vai passar a corrente elétrica pelo fio. Mas se você faz um curto-circuito com o seu corpo, você permite que a corrente elétrica passe pelo seu corpo. Aí você faz um curto-circuito pelo seu corpo. Então, pode ser, em alguns casos, um curto-circuito em que a corrente elétrica está passando pelo seu corpo, no caso, né? Essa é a principal diferença. Mas vamos dar uma olhada nesse sisteminha aqui, ó. Olha só, a gente tem 3 resistências. O macete para a gente sempre analisar esse tipo de coisa é a gente dividir cada ponto de bifurcação de corrente elétrica e chamar de letras, para a gente não se confundir. Então, a gente tem os pontos A e o ponto B. Esse ponto, sempre que a gente passa por uma resistência, a gente tem uma queda de potencial elétrico. Parte da energia do circuito é perdida, né, é utilizada, né, a partir dessa resistência. Então, de A, quando a gente passa pela resistência de 50 ohms, a gente vai para um outro ponto, que eu vou chamar de C. Então, qual que seria o natural? Desse ponto C até esse ponto D, tem uma outra queda de potencial elétrico, né? É como se aqui tivesse uma lâmpada e aí a lâmpada ia absorver parte da energia. Só que note que tem um fio circundando essa corrente de 10, né? Então, o que a corrente elétrica vai fazer? Quando ele chega no ponto C, em vez dele passar pela corrente de 10, a corrente elétrica ela vai tender a passar em volta da resistência de 10 ohms. Então, não vai passar nenhuma corrente aqui. Então, a gente poderia escrever esse circuito da seguinte forma. Esse aqui é o ponto A. Esse aqui é o ponto C. Sendo que a gente pode observar, por exemplo, o ponto C também poderia ser esse ponto aqui, ó. Por quê? Não tem nenhuma resistência nessa parte aqui. Então, não tem nenhuma queda de potencial elétrico. Então, a gente pode chamar pela mesma letra, né? Aqui seria D. Então, C é igual a D. Ou seja, não tem nenhuma queda de potencial elétrico entre esses dois pontos. Então, é como se a gente colocasse o ponto D aqui,
Entre esses dois pontos não tem nenhuma queda de potencial elétrico. Então, isso aqui é como se fosse um fio, assim. E aqui o ponto B. Professor, o que significa essa queda que você falou? A queda é o seguinte. Se a gente conectar os pontos A e B por uma resistência, por uma bateria, U, certo? Parte de U vai ser utilizada aqui. Vou chamar de U1. Parte do potencial elétrico da bateria vai ser utilizada aqui, em U2. E parte do potencial elétrico da bateria vai ser utilizada aqui em U3. Ou seja, o total que a bateria consegue promover para o circuito vai ser utilizado em cada parte do sistema, né? Só que, nesse caso, entre os pontos C e D, não passa nenhuma corrente elétrica na resistência de 10 ohms, né? Então, aqui não tem nenhuma queda de potencial elétrica, como se U fosse igual a zero. Então, se não passa nenhuma corrente elétrica em 10 ohms, a gente não pode contar ele para o sistema, porque ele não está contribuindo nada para o sistema. Se ele não está contribuindo nada para o sistema, ele não faz parte da minha resistência equivalente do circuito, né? Então, é como se isso aqui não existisse. Ele está no circuito, mas não passa corrente elétrica por ele. É um curto-circuito. Então, ele não vai... Acho que eu já entendi. Fez sentido? Então, do A, do C, sim. Do C para o D não faz por causa desse em volta, né? Isso, é um É isso? curto-circuito. Tá. O que acontece? Não passa corrente nenhuma aqui em 10. Ele vai percorrer em volta de 10. Então, se você conectar uma lâmpada, é como se aqui fosse uma tomada. Se você conectar uma lâmpada nessa tomada aqui, ela não vai acender, porque não passa corrente elétrica aqui. A corrente elétrica passa em volta dela. E aí o que vai acontecer? Ela vai passar em volta dela, não vai acender. Então, a gente ignora essa resistência. Então, esse circuito, a gente tem aqui 50, né? E 150. Então, a resistência equivalente é o quê? É em série, né? Tem aqui, ó, passando a mesma corrente elétrica, passa por 50 e passa por 150. Então, isso aqui é um exemplo para a gente dizer como é que funciona o curto-circuito, né? Essa parte é fácil. Achou fácil? Fácil. Vou mostrar para vocês aqui naquele laboratório virtual um curto-circuito para a gente visualizar mais uma vez isso. Essa parte é tão fácil que quando chegar na prova vai dar um branco. Essa parte cai, eu já falei, né? Cai muito no vestibular, tá? Caiu no Enem do ano passado, professor, se eu não me engano. E, tipo assim, eu gostei muito dessa matéria. Aí eu até gravei sobre algumas coisas, mas quando chegou na hora, foi igual acabaram de dizer. Ih, não passava nem um pó na minha cara. É Caiu tão no do fácil ano, que a gente dá um branco. caiu no do ano passado, eu te garanto que vai cair nesse ano também, que isso aqui é certo, tá? Isso aqui sempre tem. Então, pessoal, vou colocar uma bateria aqui.
Olha só, pessoal. Note nesse circuito como não passa corrente elétrica nessa segunda lâmpada. A gente tem um circuito fechado, a corrente elétrica está se movimentando, mas tem um curto-circuito aqui, ó, que não permite passar corrente elétrica nesse carinha aqui. Olha só os elétrons se movimentando, ó. Vou colocar no convencional. A corrente se movimentando. Ela sai aqui da bateria, liga essa primeira lâmpada, só que, como tem um curto-circuito, ela percorre em volta da lâmpada. A lâmpada não acende. Vou conectar desse jeito que fica melhor de ver. Professor, eu lembro que você tinha dito que a bateria tem o ponto negativo e o ponto positivo. Isso. Mas aí eu estou só vendo o ponto negativo. Como é que é? Não entendi. No lado da bateria, não tem um lado positivo e um lado negativo? Isso, tem. Sendo que nessa corrente só tem negativo, né? Não, tem o positivo e negativo, né? O positivo é essa parte amarelinha e o negativo é o fundo preto, né? Que nem a pilha que a gente tem em casa. E aí é do positivo para o negativo. Porque aqui não está escrito, Ah, tá. mas tem. É porque quando você colocou só apareceu o negativo, por isso que eu perguntei. Ah, tá. Não, essa representação não está tão boa, né? Mas olha só. Se eu quiser que passe corrente elétrica por essa segunda lâmpada, eu tenho que impedir que exista esse curto-circuito. Olha só. A corrente, ela chega aqui nesse nó, e em vez de ele ir pela lâmpada, ele passa em volta da lâmpada. Por quê? Como não tem nenhuma lâmpada aqui nesse outra parte, a corrente elétrica vai passar toda aqui. Então, essa lâmpada não acende. Então, eu posso cortar aqui, ó. E aí, quando eu tiro esse curto-circuito, as duas lâmpadas agora começam a acender, né? Porque a gente elimina o curto-circuito. Porque só tem um positivo e outro negativo, né? Como assim, positivo e negativo? Porque você interferir, para você botar essa interferência aí, que não chegou energia para as duas ao mesmo tempo. Aqui Esse não tem. curto-circuito interfere. Aqui não tem exatamente a ver com positivo e negativo, não, tá? Tem a ver com curto-circuito, tá? Então, ela tem aqui, pessoal, coloquei agora uma lâmpada em paralelo com a outra. Nesse caso, as duas acendem. Uma parte da corrente vai para uma parte vai para outra, né? Se eu cortar aqui, vai passar corrente só em uma delas. Nossa. Se eu cortar aqui e fechar aqui novamente, eu crio um curto-circuito. Essa lâmpada não passa mais corrente. Então, isso que é um curto-circuito. Que loucura, gente. É isso, pessoal, por hoje. Alguma dúvida? Vocês conseguiram entender? Fez algum sentido? Tentem dar uma treinada nisso, pessoal. Deu para entender. O problema é que os exercícios que são cobrados não é tão simples assim. Sim, nunca é tão simples, né? Por isso eu coloquei na lista de exercícios vários exercícios do Enem para vocês tentarem fazer. E aí, na dúvida, vocês podem perguntar para mim, podem perguntar no plantão de dúvidas, tá? Para ir exatamente exercitar isso. Tem que essas partes de resistência equivalente, essas contas de paralelo em série, tem que treinar mesmo. Ô, carinho, eu coloquei uma data lá. Eu acho que é para o mês que vem.
para vocês treinarem. Porque mês que vem, já é outubro, né? E a gente vai começar um outro tópico. E aí, para começar o outro tópico, sem ter que fazer as questões do tópico anterior. Então, é uma sugestão de Prof- data, né? Claro que se não conseguir entregar na data, pode entregar depois. Não vou ficar... Você vai passar algum exercício para quem vai fazer PUC? Posso passar, sendo que os exercícios do Enem, no seu caso, você vai fazer alguma prova específica de física ou é a múltipla escolha? Múltipla escolha. Então, a múltipla escolha, as questões do Enem e são no mesmo nível do da PUC. Se você fosse fazer específica de física, aí não, aí tem que fazer em nível um pouco mais alto, né? Mas no caso, se você souber fazer os do Enem, você vai saber fazer os da PUC, tá? Aí que é o problema, professor. Sendo que os do Enem nem sempre são tão simples assim, né? É verdade. Então, acho que até o da prova da PUC é até um pouco mais fácil do que o Enem. Com certeza. Não é? Eu acho, pelo menos. Mas esse tópico é bem importante, pessoal. Dei um